É, eu desisti de estudar para a escola preparatória de cadetes do Exército, a SpaceX. E o que mais me surpreende é que era um sonho meu, sempre quis ser militar, desde novo. Bradou muito em mim essa vontade de seguir esse tipo de carreira. Ali por volta do primeiro ano do ensino médio, comecei a conhecer, ver vídeos, e aí comecei a treinar que nem um maluco, e corria, e nadava, musculação, fazia de tudo. Seu militar brabão. E comecei a estudar matemática, já visando aí a escola preparatória de cadetes, a prova. Então, aqui no primeiro ano eu fiz os primeiros livros de Fundamento da Matemática Elementar. No segundo ano, peguei outros livros. Fiz, acho que o de matrizes, o de log e acho que trigonometria, se não me engano. Fiz 3 livros. E conciliando os estudos com a escola. Porque a escola me ocupava muito tempo. Trabalhos, atividades, prova. Era muito ruim. E aí eu acabava me ocupando muito tempo. Mas eu sempre tentava tirar um tempinho do dia para estudar para SpaceX. E com o tempo eu fui aprimorando bastante minha base matemática. Fiquei bom em matemática. E para a escola mesmo eu não estudava mais em relação à matemática. As outras matérias eu pegava, mas matemática não. E eu continuei. Fui estudando, 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 estudando. Melhorei bastante. Adquiri o curso de estratégia, comecei a estudar pela estratégia. Só que eu me iludi achando que eu conseguiria conciliar a escola com o preparatório para a SpaceX. Eu passei o segundo ano inteiro estudando, não pela estratégia, mas matemática mesmo. Porém, no final do segundo ano, eu adquiri o cursinho de estratégia e comecei a estudar. Só que eu não consegui conciliar com a escola. A escola me atrapalhou muito, muito. Porque o meu objetivo era o quê? Fazer questões de manhã e em casa estudar à tarde, né? E aí vai a questão da proibição do celular, porque a partir de 2025 eles proibiram o celular nas escolas, né? E eu e meu colega meu ficava no fundão da sala fazendo questão pelo aplicativo da estratégia. E aí o professor vinha encher o saco, era horrível. Ficava puto. Pô, logo no meu ano, eles proíbem telefone. E aí eu não consigo estudar aqui na escola. E era por uns bestas, né? Tem muita matéria aqui da nova base curricular que não é tão relevante, né? Projeto de vida, outros conteúdos que tem lá, e é mais atraso, né? E aí eu pegava, vou estudar. Eu ficava no fundo da sala e começava a fazer as questões e o professor encheu o saco lá para tirar meu telefone. Eu comecei a estar desanimado, mas não foi esse o motivo que me fez largar. Estou contando mais a trajetória. E aí eu continuei estudando e prestei o concurso em setembro da SpaceX. Só que nesse caminho eu comecei a conhecer o mundo dos concursos públicos, né? Eu comecei a ver alguns vídeos sobre quem começa a estudar para, por exemplo, concurso militar ou qualquer outro tipo de prova do meio público, você acaba entrando uma hora ou outra nos outros ramos, né? E aí eu descobri os concursos públicos e o que mexeu muito comigo eram os salários. Os salários e o nível das provas. Porque, quem sabe, a SpaceX é um nível altíssimo. Claro que a gente não pode comparar com escola naval, AFA, F1, ITA, essas provas são bem acima. Mas não tira o fato que a SpaceX é uma prova muito acima da média. E que requer pelo menos 2 anos aí de estudo. Claro que vai de cada um. E aí, eu comecei a ver que tinham provas de nível médio, que tinham um salário que batiam, ficavam próximos, ou até ultrapassavam o da SpaceX. E era muito mais fácil de passar. Eram conteúdos menores, mais simples. Claro que eles não eram concursos tão recorrentes, mas você estudando, você pegando a base daquelas matérias, você conseguia fazer vários concursos e conseguiria passar nenhum. Foi aí que eu fiz o CNU, eu estudei para o CNU. Quando eu vi que não tinha mais como eu estudar para o SpaceX, eu me arrisquei no CNU para testar, o CNU de 2025. E aí eu passei 2 meses e meio estudando esse material, conciliando com a escola, então eu chegava na escola, estudava à tarde, e ficava repetindo isso. Foi o meu primeiro preparatório, foi esse, e fiz a prova. Me surpreendi com o resultado, eu fiz 48 de 68, foi 70% da prova que eu fiz, e foi o meu primeiro concurso público, certo? A SpaceX eu fiz durante essa preparação, porque a SpaceX foi em setembro,
A prova foi 5 de outubro, se eu não me engano, o CNU. Aí eu fui lá, fiz a SpaceX, porque eu já tinha feito inscrição, não queria deixar pra trás. Fiz. Adquiri experiência, achei bem legal. O ambiente, o pessoal que tava ali, iam fazer a prova, gostei bastante. E aí eu voltei à preparação. Tanto é que quando eu cheguei na minha cidade, que eu saí de Salvador no domingo à noite, se não me engano, na segunda-feira já tinha ido pra escola, já tava papirando à tarde pro CNU. É, Aí eu fiz a prova no CNU, parei para descansar um pouco, porque eu peguei bem pesado nessa preparação. E depois saiu o resultado, que eu não tinha passado para a segunda fase. Foi por 4 questões, se não me engano, 4 ou 5 questões que eu não passei para a segunda fase. E eu desanimei da SpaceX por causa disso. Dessa questão do salário, o salário ser muito defasado em relação ao tempo que você passa estudando. Porque, convenhamos, uma pessoa passar com 1 ano de estudo na SpaceX é muito difícil. Então, vamos botar aí 2 anos de estudo, 2, 3 anos, vamos colocar 2 anos estudando, mais 5 anos de formação, já são 7 anos. Então, você está ganhando 10 mil, se não me engano, o salário atual da Escola Preparatória de Cadetes. E aí, a gente tem alguns salários que eu trouxe como base aqui, que são das áreas fiscais, que é a área que eu pretendo seguir. Tá? Peguei aqui do Secretaria de Fazenda do Ceará, o auditor fiscal ganha 13 mil, entendeu? O auditor fiscal do DF ganha 23, e de um município aleatório aqui de São Paulo está ganhando 8 mil. Esses cursos aqui, esses concursos, eles exigem nível superior, e atualmente estou fazendo tecnólogo para conseguir esse nível superior o mais rápido possível, né? Mas o ponto é o seguinte: não vale a pena você ficar 7, 8 anos para você estar ganhando 10 mil. Mas a carreira você vai avançando, você vai ganhando um salário bom, é legal e tudo. Mas a gente tem alguns problemas que vão além também do salário. Que é o seguinte: é, convenhamos que você que vai seguir carreira militar ou carreira policial, você vai bradar, você vai querer dar aquele gás para fazer aquela atividade que você vai exercer, a sua profissão, o militar ou o policial. Só que se aquela tropa não tem moral para seguir aquela atividade que ela tem que exercer, se ela não tem vontade, se ela não tem uma motivação, ela não vai exercer aquela atividade com o mesmo gás que ela exerceria caso ela tivesse essa ambição, essa motivação. E no Brasil a gente não tem isso. Acabou. A gente vê as Forças Armadas defasadas, a população trata as Forças Armadas como lixo, não tem prestígio. A gente vive num país onde a gente não tem plano de Estado, são um plano de governo, então entra um político lá, faz seus planos por 4 anos e fé, fica por isso. Eles não fazem um planejamento de defesa nacional, de desenvolvimento nacional longo. Eles querem visar apenas os 4 anos dele. E isso faz com que nossas Forças Armadas fiquem defasadas, né? Não recebem os devidos investimentos. Saiu notícias aí até um tempo atrás dizendo que os caças da Força Aérea nem tinham combustível para voar. Então, assim, a gente vê que a situação dentro das Forças Armadas está crítica. Então, você aceitar, você entrar numa carreira dessa, se sujeitando a passar por esse tipo de problema, você perde totalmente a motivação, o gás que você tinha para exercer aquela atividade, sabendo que ela não é devidamente reconhecida pela nação. Então, vemos, essas áreas, segurança pública, militarismo, você está jogando sua vida lá. Você bota sua vida em jogo em prol de alguém, em prol de uma nação, por exemplo. E se a nação não te valoriza, pô, tá dando sua vida por ela e ela tá nem aí pra você, não compensa você dar essa vida, entendeu? Esse é o ponto principal que mexeu muito comigo, né, com o tempo. Além da questão dos concursos públicos, dos salários, esse ponto me deixou bastante indignado, me fez bastante reflexões, me fez refletir bastante acerca disso, porque foi como eu disse, poxa, você vai dar a vida toda, vai dar o gás naquilo ali, você vai entrar, vai perder a motivação, vai ver que talvez não era aquilo que você queria, e não pelo fato de, eu não queria carreira militar. Você queria carreira militar sim, mas você vai chegar lá e você vai ver que você está sendo subordinado a alguém que só visa os bens próprios, os próprios interesses, né? É, a gente não vê presidentes, políticos que visam o desenvolvimento nacional, que visam a população, que visam
a nação. Eles visam o próprio umbigo, né? Então, você está servindo essa galera, certo? Ah, e aí, vem o seguinte, que, analisando essa parte das motivações, né? Aí a conclusão é a que tem um tempo menor, ou talvez igual, a gente não consegue prever o futuro, né? Mas, como eu disse, em 7 anos aí, de média mais ou menos que eu teria para passar na SpaceX, para fazer a formação e tudo mais, eu dedicando esse tempo aos concursos públicos. Eu provavelmente vou passar no concurso porque eu vou ganhar muito mais, vou ter uma qualidade de vida melhor e não vou me sujeitar a estar colocando minha vida em risco por uma nação que não merece, certo? E eu vou ser bem sincero para vocês, eu sempre questionei muito essa minha decisão, sempre vinha devaneios que eu estava fazendo certo, tanto é que quando eu desisti de fazer a SpaceX, eu pensei em fazer a Polícia Federal, tanto é que num período pós-CNU e antes de eu começar a minha preparação que eu estou fazendo agora para o concurso estadual, eu estava pesquisando, analisando a PF, eu estava curtindo, estava gostando. Porém, veio de novo essa questão, salário, colocar minha vida em risco por uma nação que não vale. Não vale essa, não vale tudo isso, certo? E foi isso. Não foi fácil. Todo dia, às vezes eu me questiono se realmente eu estou fazendo o correto, porque a minha vontade era seguir carreira militar, sempre foi. E às vezes eu me questiono, pô, será que é realmente isso que eu quero? Mas eu percebo que isso geralmente vem muito por impulso. E que nos momentos que eu estou mais calmo, que eu estou, digamos, mais racional, eu tendo a ir para o lado dos concursos públicos. Aí, às vezes, quando estou no impulso, às vezes, quando dá aquela vibração, a gente vai para o lado militar. É, então, eu finalizo com isso. Não foi fácil essa decisão. E vai muito questão de maturidade, né? Porque a gente não consegue abraçar tudo. A gente tem que escolher o que a gente vai abraçar. E aí eu tive que deixar essa, essa satisfação pessoal que eu teria sendo militar de lado, buscando mais qualidade de vida para mim, para meus familiares, para as pessoas que eu amo. Então foi com base nisso que eu tomei essa decisão. Né? E meu foco agora é esse: ensinar para passar no concurso, garantir minha independência, me preparar, estudar, se tornar independente, né? Porque a gente vive numa nação que, não só na nação, num mundo onde tudo é muito instável. Então, não dá pra gente depender muito do amanhã, né? Então a gente tem que se preparar sempre. Então hoje eu tô mais nessa tendência de se preparar, de estudar, garantir logo meus meios de sobreviver, de arcar com minha vida e me preparar, certo? Eu falo preparar no sentido mesmo de você ter uma sobrevivencialista mesmo. Você estocar comida, você adquirir equipamentos que podem te auxiliar em situações adversas do cotidiano, né? Sei lá, uma enchente, a gente vê que está acontecendo diversas enchentes aí em Minas, teve no Rio Grande do Sul também. Apesar de que onde eu vivo é muito difícil acontecer isso. Porém, acontece aí, horas ou outras, um apagão, aqueles tipos de problema que às vezes a gente está despreparado, né? Então hoje eu vivo com base nesses pensamentos, né? Em estudar, passar no concurso, garantir minha independência financeira, estabilidade e me preparar para o futuro da sociedade que, convenhamos, não tende para ser algo muito bom, né? Enfim, é isso. Você está no canal Operador Civil. Aqui é o Ferraz falando com você. E muito obrigado pela sua audiência.